Vai lá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, continuando a parte da nossa amiga chamada licitação, tá? Dentro de licitação em contratos, dentro da lei 8666, vamos ver uma coisinha chamada requisitos para licitação, tá? Então, olha só, existe requisitos distintos para duas coisas, tá? Ó, então existem requisitos, tá? No caso, para o caso de obras, são 4 requisitos, e para o caso de compras, ou seja, que se refere ao objeto, seria a compra, tá? Então olha só, quando no caso de compras, nós temos como requisitos 4 requisitos, tá? Quais seriam esses 4 requisitos? Os 4 requisitos que nós temos é o seguinte, ó, até mesmo para não ficar em decoreba e você acabar confundindo na hora da prova, é só você se lembrar o seguinte: você quer fazer uma obra na sua casa, o que é necessário para poder fazer isso, para poder escolher, por exemplo, quem é que vai realizar essa obra? Olha, você já viu que toda obra que você faz em casa nunca dá certo? Nunca dá certo? Normalmente por quê? Porque você vai contratar o cara que diz que faz a obra, certo? Que não tem conhecimento nenhum e não é habitualmente feito um projeto, tá? Então vai ser realizada uma obra, a primeira exigência que tem que ter, qual é? Projeto, o famoso projeto básico, tá? Então, primeiro requisito é que conste o quê? O projeto básico. O segundo requisito, que também é muito importante, é que você tenha o quê? Você pede pro cara, aí o cara te dá um prazo, tá? Se tiver um projeto, este prazo vai estar no projeto básico. Não sei se vocês se lembram. Além disso, é exigência que conste no projeto básico, mas você tem que exigir isso quando você contratar uma mão de obra para realizar uma obra na sua casa. O quê? Isso aqui, ó. O orçamento detalhado. Tá? O orçamento detalhado. Justamente para não ficar naquela do cara assim, precisa comprar mais coisa, certo? Precisa comprar mais umas 3 latas de tinta, depois que você já gastou quase todo o dinheiro. Então, olha, todo bom planejamento dá resultado, certo? Então, se ele não apresentar esse orçamento, não inventa de contratar esse cara, tá? Orçamento detalhado, com tudo que vai ser gasto. Até mesmo para você fazer o seu planejamento em termos de gastos. Terceiro elemento, já que se trata de obra na área pública, vai ter que ter o quê? Recursos orçamentários, tá? Então tem que estar previsto lá a realização da obra. No orçamento tem que ter recursos para poder pagar essa obra, certo? Não vai contratar uma obra que você não tenha condição de pagar, certo? E o quarto e último requisito básico seria o quê? Seria o que a gente chama de previsão no plano plurianual, tá? A obra, ela normalmente, ela não é uma coisa rápida, certo? Então tem que estar previsto isso, não só no orçamento daquele exercício, mas no chamado plano plurianual, tá? Que é o que corresponde
ao mesmo período, não é o mesmo prazo do mandato de um governante, certo? Então, quando o governante assume o mandato, o que vai acontecer? O PPA dele vai ser para o exercício seguinte ao da posse, mais os 3 consecutivos. Ou seja, o PPA tem validade até o primeiro ano do mandato do próximo governante, tá? Então tem que existir essa previsão da obra lá no PPA, tudo bem? Então são 4 requisitos. Quais são? Você tem que ter o quê? Primeira coisa, projeto. Além de projeto, tem que ter um orçamento detalhado. Tem que ter o quê? Din-din, recursos orçamentários. E o quarto, previsão no PPA. Agora, quando a gente fala de compras, não vai ter o projeto básico, mas vai ter uma coisa chamada o quê? Como é que se fala? Caracterização do objeto, tá? As características do objeto. Agora, sem indicação de marca. Sem indicação de marca. Sem indicação ou preferência de marca, tá? A segunda coisa que vai ter que ter as características do objeto que você vai comprar, tá? O que mais que você vai ter que determinar, tá? Vai ter que ter como requisito também o que? Recursos orçamentários, tá? Sem dinheiro nada pode ser feito. Recursos orçamentários. Compra não precisa ter o que? Previsão no PPA, nem orçamento detalhado, tá? Aí vai ter que ter o que? A existência de quê? As condições, isso aqui é importantíssimo. Vários órgãos e entidades públicas acabam deixando isso de lado se vêm em frias. Condições de armazenamento. Compatíveis com a aquisição. Olha, você pode realizar uma compra com entrega de uma única vez ou parceladamente. Aí muitos entes públicos acabam querendo comprar o quê? Uma quantidade muito grande com entrega de uma só vez. E não tem local que tem espaço suficiente para receber aquele material todo. Aí acaba colocando, deixando no pátio e acaba sendo perdido. Ou mesmo um local, ele tem o espaço, mas aquele local não tem as condições necessárias para armazenar aquele material, tá? Então você tem que ter condições de armazenamento adequadas ao que está sendo adquirido, tá? Então, ó, para obra são 4, para compra são 3. Para obra tem que ter o projeto, lembra? Tem que ter o orçamento detalhado, tem que ter a existência de recursos orçamentários, ou seja, tem que estar na LOA, no orçamento, e além disso tem que ter previsão no PPA. Agora, se for uma compra, você tem que fazer o quê? Descrever, que seriam as caracterização do objeto, sem indicar o quê? A preferência por marca, por determinada marca. Além disso, o que mais? Você tem que, como é que se fala? Além disso, você tem que ter o recurso orçamentário e condições de armazenamento. Ficou claro para vocês? Agora, prova de concurso é outro nível. Não adianta o decoreba. Presta atenção agora para você ver um detalhe muito perigoso em concurso. Olha,
Você está vendo isso aqui, ó? Sem indicação de marca. Preste atenção. A indicação de marca pode ser utilizada. Então pode acontecer, professor? Pode. A indicação de marca pode ser utilizada como parâmetro de qualidade. Como parâmetro de qualidade, certo? Para facilitar a descrição do objeto. Sendo seguida de uma da expressão ou similar ou equivalente ou de melhor qualidade. Então você vai comprar tubos de PVC. Aí você coloca lá o quê? Tubos de PVC marca Tigre. Mas aí você tem que colocar Tigre, aí ou similar, ou equivalente, ou de melhor qualidade. Ou é aquela, ou um similar, ou um equivalente, ou algum que seja de qualidade melhor, tá? Então isso é possível. Já tem acórdão do TCU em relação a isso. Segunda situação. A indicação ou preferência de marca é possível quando ficar comprovado, justificado, tá? Justificado que a alternativa adotada, essa, tá? A alternativa adotada, ou seja, aquela marca adotada gera, como é que eu posso falar, é a mais vantajosa para a administração pública. Não é mais vantajosa para o vendedor, tá? E sim para a administração pública. É mais vantajosa
ou mais vantajosa e a única, nessas duas situações, e a única que atende às necessidades. As necessidades da administração. Então é a única que vai conseguir atender às necessidades e interesses da administração. Tá? Então, o que acontece? Eu posso fazer indicação de marca? Posso. Em duas situações. Quais são elas? Quando a indicação é apenas para servir como parâmetro de qualidade, como o mínimo de qualidade que nós queremos, é isso aqui. Então, ou vai ser essa aqui, ou similar ou equivalente, ou daí para cima, de melhor qualidade, que nem eu dei o exemplo do Tigre, do PVC Tigre. Agora, a outra possibilidade é quando que fique comprovado, você esteja comprovado, que tenha a justificativa que a adoção daquela marca ela é mais vantajosa, ou que ela é a única que realmente atende às necessidades, ou seja, que o similar, o equivalente, não seria a mesma coisa, tá? Vou te dar um exemplo clássico disso. Você poderia comprar o cartucho da HP, tá? Isso quando já está fora da garantia da impressora, porque senão é caso de estação dispensável. Mas vou te dar um exemplo. Você quer comprar o cartucho para impressora da HP. Você tem o quê? Marcas que são o quê? Que são similares, tá certo? Que podem ser utilizadas naquela impressora. Mas você pode, o departamento de informática pode comprovar que aquela ali é a única que atende às necessidades, ou mostrar que a utilização de um outro cartucho pode o quê? Pode prejudicar, danificar a impressora, ou seja, não estaria atendendo aos interesses, que o único cartucho seria o original, ou mesmo mostrando que o cartucho original ele é mais vantajoso, porque ele, embora seja um pouco mais caro em relação a custo-benefício, porque a durabilidade seria maior. Estou te dando um exemplo só para você entender, tá? Então, essas duas situações são aceitas se você no processo licitatório de compras indicar a marca. É possível a indicação de marca? É. O que então, na verdade, a lei proíbe, impede, tá? Olha, a lei proíbe e o TCU condena, a indicação de marca, a indicação ou preferência de marca, a indicação ou preferência de marca sem a devida justificativa técnica. Sem a devida justificativa técnica. Sem a devida justificativa técnica nos autos do processo licitatório. Tá? Então, cuidado, porque as pessoas têm mania de decorar isso aí, porque as provas mais simples sempre colocam um peguinho em relação a isso, tá? Então, o que você tem que fazer é indicar as características daquele produto, daquele objeto, mas não indicar
a marca. Mas existe a possibilidade da indicação de marca? Existe. O que o TCU condena, que a lei impede? Você indicar ou mostrar preferência por determinada marca sem justificar o porquê daquela escolha. Agora, se você conseguir provar que aquela escolha é mais vantajosa ou que ela é a única que atende à necessidade do órgão, ou se você indicar a marca vindo com a expressão, ou seja, apenas como referência, como parâmetro de qualidade, não tem problema. Entendeu a maldade? Cuidado com isso no seu concurso. Copia, por favor. Vai lá, agora que nós já vimos os requisitos, nós vamos ver uma coisa chamada vedações. Quais são as vedações, as proibições, tá? Primeira delas, incluir no objeto da licitação, a obtenção de recursos financeiros, para sua execução. Tá? Qualquer que seja a origem, tá? Então, o que quer dizer isso? Que eu não posso dizer lá, ó, o objeto é tal e eu vou conseguir recurso a partir de um financiamento. Isso eu não posso fazer. Agora, salvo nos casos de empreendimento que salvo nos casos de empreendimentos executados e explorados sob regime de concessão. Isso é fácil entender, né, gente? Porque se você vai fazer uma concessão de energia elétrica, então o que vai acontecer? A execução daquele serviço de fornecer energia elétrica, você vai ter que colocar o quê? Que o recurso para pagar isso não vai ser da administração, tem que ficar específico, isso vai ser cobrado do próprio usuário. Ficou claro? Vai lá, segunda proibição, incluir no objeto da licitação, materiais e serviços sem previsão de quantidade. Sem previsão de quantidade, ou que
os quantitativos não correspondem tá? Não correspondem às previsões, não correspondem às previsões reais do projeto básico ou executivo. Quando a gente viu no encontro passado a parte de projeto básico e executivo, a gente sabe que a gente tem que determinar o quantitativo de material que vai ser colocado, vai ser utilizado lá na obra, tá? Então, o que que acontece? Então, eu não posso colocar no objeto, lá no objeto compra, materiais aonde eu não diga a quantidade daquele material, tá? A mesma coisa eu vou fazer dizendo que a quantidade é de 1000, sendo que no projeto básico diz que só são necessários 500, no projeto executivo diz a mesma coisa, tá? Então não é possível você fazer isso. Ou sem a previsão da quantidade, ou que a quantidade esteja incorreta em relação ao projeto básico ou executivo. Próximo, incluir no objeto da licitação bens ou serviços sem similaridade, ou seja, sem similar, ou como é que se fala? Ou de marcas, características especificações exclusivas. Foi o que a gente viu da indicação de marca. Sem a devida justificativa. Tá? Porque a gente viu que é possível a indicação de marca, tá? E existem situações que existe um único fornecedor. Então, o produto é único e é necessário. Então, se o produto é único e é necessário, tem como. Ah, não vou pegar este produto porque ele não tem similar no mercado, tá? Ah, ou também não vou indicar, mostrar a marca, nem uma especificação que leve só a esse produto, se é o que eu necessito. Então, sem a justificativa técnica, tá? Sem a justificativa técnica. Isso eu não posso fazer. Então, lembre, são 3 coisas que você não pode incluir no objeto da licitação. Quais são? A obtenção do recurso financeiro, salvo naqueles casos de concessão. O que mais? Não posso indicar materiais e serviços sem a previsão de quantidade ou que o quantitativo esteja incorreto em relação ao projeto básico ou executivo, ou não posso indicar marca, especificação, características que são exclusivos de um único produto, tá? Sem a justificativa, ou produto sem similaridades, salvo se for a única coisa que atende o interesse da administração.
Ficou claro? Isso seja justificado, ou seja mais vantajoso para a administração, mas tem que estar justificado, com justificativa técnica nos autos do processo licitatório. Ficou claro isso? Então copia, por favor. Vai lá, pessoal, o próximo tópico é uma coisa chamada licitante, tá? Já foi questão de concurso, então vamos dar o conceito do que seria licitante. Licitante é a pessoa habilitada que participa, tá? É a pessoa habilitada que se habilitou e que é a pessoa habilitada e que participa do processo licitatório, atendendo o ato convocatório, tá? Atendendo o ato convocatório, tá? Então, é a pessoa que vai participar do processo licitatório. Agora, o que que acontece? Existe o quê? Existem os impedimentos. Existem os impedimentos de participar da licitação, tá? Impedimentos. Vamos ver quais são esses impedimentos. Primeiro, o autor do projeto básico, ou executivo, tá? O autor do projeto básico ou executivo não pode participar do processo licitatório, não pode ser licitante. O segundo caso é a empresa responsável pelo projeto básico ou executivo, ou que tenha como autor do projeto, dirigente, como é que se fala, meu Deus? Ou que tenha como autor do projeto ou que tenha como dirigente, gerente, acionista, ou detentor ou empregado, detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, ou controlador, o ente controlador, ou com direito a voto, ou controlador
que mais? Deixa eu me lembrar. Responsável técnico. Responsável técnico. Responsável técnico. Responsável técnico. Ou subcontratado. Ou subcontratado. Ou subcontratado. Autor do projeto. Ou seja, ó, a empresa que é responsável por elaborar o projeto básico ou executivo não pode participar do processo licitatório. A mesma coisa acontece é que a empresa, ela não é responsável, mas alguém que trabalhe para ela. Ou seja, não é só trabalhar, tem que ter influência decisória dentro daquela empresa. Ou seja um dirigente, um gerente, acionista, detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado, como sendo o quê? Autor do projeto, tá? Do projeto básico ou executivo, tá? Ficou claro para vocês? Agora preste atenção, ó. Terceira situação. Terceira situação como é que se fala, meu Deus? O servidor, isso é meio óbvio, né? Servidor ou dirigente de órgão, entidade e contratante, tá? Contratante, dirigente do órgão ou entidade contratante, ou responsável pela licitação. Isso também é meio lógico, né, gente? O servidor que está da organização não pode participar do processo licitatório. A mesma coisa vai acontecer em relação a quem? Ao dirigente do órgão, tem lá a empresa dele que ele vai participar do processo licitatório, tá? Ou responsável por fazer a licitação, a pessoa responsável, incumbida dessa tarefa dentro do órgão, tá? Quarto e último quarto, membro da comissão de licitação. Essa comissão, tá? Essa comissão de licitação, ela é responsável pelo julgamento, tá certo? Pelo responsável por examinar e julgar os documentos, tá certo? Examinar e julgar os documentos, e procedimentos relativos às licitações. Tá? Tanto que é publicado em Diário Oficial quem são os membros. E ao cadastramento também, cadastramento dos licitantes. Isso é para vocês entenderem direitinho o que seria essa comissão, tá? É meio ilógico, né?
o cara que participa, que é responsável por julgar, vai participar da licitação querendo concorrer por aquilo, não tem sentido, tá? Agora preste atenção em alguns detalhes. Primeira coisa, para que existe esses impedimentos, pessoal? Esses impedimentos são para manter o quê? Manter a meu Deus, a moralidade e isonomia do processo licitatório, que são o quê? São princípios da licitação, tá? Qualquer um desses casos já compromete o quê? A isonomia. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela vai ter informações privilegiadas, tá? E agora você vai entender realmente o que é o princípio da moralidade. Preste atenção. Os casos que estão na lei são esses aqui, tá certo? Isso está lá no artigo 9, tá? Tá lá no artigo 9. Tá lá no artigo 9, que diz que é vedada, tá? A participação, tá certo? É vedada, é vedada a participação direta ou indiretamente a participação direta ou indiretamente da licitação ou da execução, que pode ser uma subcontratada, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de material. Aí fala dos 4 casos, tá? Os 3 primeiros estão realmente no incisos do artigo 9º, e esse 4º caso está no parágrafo 2º, se eu não me engano, 2º ou 3º. Agora, ó, preste atenção, certo? Cuidado, tá? Esses 2 primeiros casos aqui, tá? Autor do projeto ou a empresa que seja responsável pelo projeto ou que tenha o autor do projeto como sendo seu dirigente, salvo, tá? Vou colocar até em outra cor para chamar a tua atenção. Salvo como consultor, ou técnico, nas funções de fiscalização, meu Deus, fiscalização, supervisão, parecido o termo, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a serviço da administração, não da empresa, tá certo? Sempre a serviço do contratante, tá? Então, o autor do projeto básico pode participar da licitação? Pode. Pode, professor? Pode. Como sendo consultor ou técnico que vai fiscalizar, supervisar ou gerenciar aquela obra, mas a serviço da administração,
não como licitante. Ficou claro até aqui ou não? Mesmo? Olha, preste atenção. Os casos, os impedimentos, eles são taxativos ou são exemplificativos? Taxativos é quando só tem aqueles ali. E aí? Só tem esses casos lá no artigo 9º. Então são taxativos ou não? Os casos são considerados pelo próprio TCU como meramente exemplificativos, tá? Na hora do concurso você vai ver como você vai acertar esse tipo de questão, tá? Exemplificativos e não taxativos, tá? Basta você, sempre que for julgar o item, levar em consideração o que? A moralidade e a isonomia, tá? Então preste atenção, essa é a principal diferença entre moralidade e legalidade. A legalidade diz que você tem que cumprir exatamente apenas o que está na lei. A moralidade diz assim, olha, além do que está escrito na lei, você tem que verificar se isso é moral, se isso é ético, se isso segue os bons costumes, se isso realmente é direcionado para o interesse público e não para o interesse pessoal, tá? Então, dois acórdons do TCU são legais para você ver isso aqui, que não são apenas esses 4 casos, tá? É o acórdão 160, certo? 160 de 2008, tá? E o acórdão 1019 de 2013, tá? Que esse 2013 é mais legal ainda, porque ele mostra a parte relacionada a ter parentesco. E esse aqui de cima, ele fala em termos de vínculo, tá? Vínculo. Tudo bem? Então preste atenção. Você nota que na prova, isso como o Anticristo, por exemplo, o CESP adora estudo de caso. Então cuidado para ele não falar que, olha, a pessoa que participa da comissão, certo, é parente de uma pessoa que está participando. Cara, se o participante tem algum grau de parentesco com um membro da comissão, ou com o quê? Com um servidor, dirigente, entenda bem, é só você fazer assim. Existe alguma possibilidade desse cara, por ter algum vínculo, seja de parentesco, seja um vínculo trabalhista, seja um vínculo comercial, um vínculo a nível de um vínculo técnico, tá certo? Como uma pessoa, ele pode, por consequência desse vínculo, obter informações privilegiadas? Pode. Então, se ele pode, não pode participar, ou no caso, se for uma comissão, aquela pessoa tem que ser impedida de ser membro da comissão naquele processo estatuário. Não é que ele vai ser impedido, vai deixar de ser membro, não. Ele continua integrando a comissão, por isso é que eles publicam quem é a comissão da licitação, justamente para isso, para você ver, tentar descobrir, isso as empresas vão, isso é para manter o que? A transparência, justamente porque se você vê lá que tem parente de alguém, ou que tem algum vínculo e que aquilo ali possa fazer com que essa pessoa
tem algum benefício a mais que os outros, algum privilégio, uma informação privilegiada, você pode mandar o quê? Anular aquela licitação, tá certo? Isso são 2 acórdãos do TCU que já foram verificados, tá? Então, acontece muito isso, gente, eu vou ser bem franco, na administração pública, principalmente com parlamentares, tá certo? Porque aí o parlamentar não é o dono da empresa, mas ele tem um filho, tá certo? Que é dono da empresa, ou a família dele é dona de uma empresa de ônibus, e assim por vai, e você permite o quê? Que ela participe do processo licitatório. É impedimento pela lei. Infelizmente, cara, essa lei, como ela bota aqueles casos, infelizmente a interpretação incorreta, distinta da interpretação do TCU, por alguns tribunais, falam que não tem problema de participar, tá certo? Porque a lei considera que a lei, os casos são taxativos, não são. Existe acordo do TCU, o TCU é o responsável por fazer a fiscalização dos processos licitatórios. Então, cuidado, pessoal, tá? Se existir um vínculo, olha só, preste atenção. Quando o autor do projeto quer participar, a gente está dizendo que é essa participação direta. Quando é uma pessoa que tem vínculo, não é a pessoa, mas tem vínculo com o autor do projeto, algum desses 4 casos, o vínculo é a participação indireta. Então a participação direta é pela própria pessoa, tá certo? Que pertence a, que é servidor daquele órgão, que é dirigente daquele órgão, que é membro da comissão, ou que é o autor do projeto. Aí é a participação direta. Se essa pessoa que foi responsável, que enquadra acima dessas 4 coisas, é a direta. Se é uma pessoa que possui vínculo com alguma dessas 4 situações, é a participação chamada participação indireta, que ele dá inclusive conceito, eu acho que no parágrafo 3º do artigo 9º, tá? Ficou claro isso para vocês? Guarda na sua cabeça, isso é muito perigoso, tem muita maldade, tá? Por quê? Porque o cara só decora os 4 casos e ele coloca, o cara possui, é primo de... É impedimento, tá? Possui vínculo, é participação indireta, tá certo? A base de quê? De vínculo, tá certo? Então cuidado com isso. Participação indireta por vínculo e compromete com isso que o princípio da moralidade e o princípio da isonomia. Fere 2 princípios do processo licitatório. Ficou claro para vocês? Então, como sempre, copia, tá? Espero que tenha ficado bem legal essa parte para vocês. Vai lá, pessoal, um tópicozinho também de licitação que cai bastante, né? Bom dia! Olha só, um tópico que cai bastante em concurso nessa parte de licitação é essa parte de critérios de desempate, tá? A gente já viu, inclusive, aquela margem de preferência, exceções ao princípio da isonomia, tá? Então, critérios quando há empate, tá? Então, qual é o primeiro critério para desempate? Que vai ter, vai vir nessa ordem, tá? Na ordem que a gente está aqui falando. Primeiro, produtos produzidos ou prestados produzidos no país, certo? Produzidos no país. O segundo caso é que tenham sido produzidos ou prestados, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, que é a tal da margem de preferência, brasileiras. Terceiro caso, produzidos ou prestados por empresas que incentivam
que incentivam que invistam, tá? A forma de incentivo é investimento, que invistam em pesquisa ou desenvolvimento e no desenvolvimento, que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, tá? De tecnologia no país, mas de preferência adicional. Terceiro, se forem brasileiros, tá? Se essas empresas forem brasileiras, é margem de preferência adicional. Produzidos ou prestados, a gente já tinha visto também, tá? Produzidos ou prestados, isso é uma exceção ao princípio da isonomia também, por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de carro prevista em lei, essa reserva em lei, prevista em lei para pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social, atendidas e que atendem, né? Não adianta só a reserva de vaga, e que atendem as regras, as regras de acessibilidade previstas na legislação, tá? Então, primeira coisa, produzidos no Brasil. Segundo, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, margem de preferência. Terceiro caso, produzidos ou prestados por empresas que invistam no quê? Na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país, no Brasil. Quarto caso, produzidos ou prestados por o quê? Empresas que consigam comprovar a reserva de vagas, tá? Para pessoas com deficiência ou reabilitadas da Previdência, e que também o quê? Atendam às regras previstas na lei de acessibilidade, tá? Não adianta você reservar a vaga para pessoa com deficiência e não ter o quê? Uma rampa de acesso, não tem como, tá? Agora, olha, é importante ter isso aqui como observação na sua cabeça, tá? Uma observação importante é o seguinte: caso
persista o empate, depois de todos esses critérios, tá? A licitação, a classificação será feita, aí tem uma coisa muito importante, obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual esse ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Note que ele reforça duas vezes que o que tem que ser por sorteio, e ainda reforça que tem que ser convocados todos os licitantes, tá certo? Vedado qualquer outro processo. Ficou claro para vocês? Tá? Então, produzidos no Brasil, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa ou no desenvolvimento de tecnologia no Brasil, ou empresas que comprovem o cumprimento produtos produzidos ou serviços prestados por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de carros para pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social, e também que atendam às regras de acessibilidade previstas na lei, tá? Ficou claro? E lembrando que em caso de empate, só por meio de sorteio, onde terão que ser por ato público, onde terão que ser convocados todos os licitantes, tá certo? Sendo vedado qualquer outro tipo, ou sendo vedada qualquer forma, qualquer tipo de processo. Então, copia, por favor.